Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. A temática do programa hoje é sobre evangelização infanto-juvenil. Qual a importância da evangelização para a criança e para o jovem? Porque o período infantil é o mais importante para o processo educativo. A construção de um mundo melhor, da sociedade melhor, passa pela evangelização. Essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre a evangelização infanto-juvenil, aqui junto conosco a professora, a pedagoga Pamela Araújo. Pamela, que alegria, satisfação de recebê-los aqui no Terceiro Milênio. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. E vamos lá conversar de um tema que é tão próprio, né, Madeira? Eu que sou educadora, eu já fui evangelizanda e hoje evangelizadora. Então, vamos falar um tema realmente. Professora, o que é evangelização espírita infanto-juvenil? O que é? Então, né, Madeira, para falar um pouco do que é evangelização espírita infanto-juvenil, a gente precisa retomar o conceito da palavra evangelização, que, segundo o Aurélio, é a pregação ou a divulgação do evangelho, de uma doutrina. Então, evangelizar é levar, é construir o conhecimento, né, da moral espírita, dos conhecimentos espíritas, da moral evangélica pregada por Jesus, levar esse conhecimento, construir esse conhecimento com as crianças. Certo. Processo que também ocorre com os adultos e que a gente denomina estudo sistematizado da doutrina espírita. Mas a evangelização infanto, como eu já disse, que é da infância, e juvenil, que é do jovem, é todo esse conhecimento apropriado, adequado a essa idade. A evangelização, então, ela propõe educar o jovem e a criança à luz do espiritismo. Perfeito. E qual é a importância da evangelização para a criança e para o jovem? Qual é a importância? Então, se a gente compreender o termo evangelização, né, nós vamos perceber que se trata de um processo educativo. Se se trata de um processo educativo, ele está ensinando, ele está educando. Então, toda vez que eu coloco meu filho nesse espaço de evangelização, eu sei que nesse espaço está acontecendo efetivamente um processo também de educação. Né? Dentro do quê? Dentro dos princípios cristãos, dentro da moral evangélica espírita. Então, se educar e exercer influência, estamos exercendo uma influência do bem nessas crianças. A importância já se justifica por aí mesmo. Com certeza, com certeza. Né? Então, a gente não pode esquecer que se a educação aqui eu não estou falando também, a gente pode considerar a educação num leque maior de abrangência. Educação acadêmica da escola, a educação moral, a educação evangélica, ela constitui uma chave do progresso da humanidade. Então, através dela, nós estaremos alçando, estaremos conquistando essa melhora íntima dos seres lá desde a sua tenra idade. Então, fica evidenciado o processo, o progresso, né, que a gente vai ter. Então, por isso a importância da evangelização infantil e juvenil. E por que o período infantil é o mais importante para esse processo educativo? Por que o período infantil é o mais importante para esse processo da educação? Eu vou até retomar aqui uma anotação que eu tenho do Ilon Ribeiro, que ele afirma o seguinte: inútil improvisar escoras regenerativas para obrigar o endireitamento de árvores que envelheceram tortas. As escoras só asseguram o crescimento correto das plantas novas, evitando que seus caules se desviem do rumo certo. Então, essa afirmativa ela já nos dá indicativos por que a evangelização, né, na mais tenra idade, porque o período infantil é importante. Porque dali tu já consegue, então, fazer com que a evangelização, o exemplo no lar, o evangelho no lar, uma família que procura os ensinamentos cristãos, já está dando base para essas escolas, para que esse desenvolvimento infantil ele aconteça da forma que a gente pensa, equilibrada, dentro da verdade, dentro de todos os princípios que nós espíritas acreditamos, né? E a gente bem sabe que depois de mais maduros, né, Madeira,
para a gente se endireitar é mais dolorido, não que seja impossível, né? Mas é mais dolorido, é um trabalho bastante insistente a cada dia. Então, a torneira pingando. Primeira vista a gente deixa pingando, depois aquilo nos incomoda, mas dá preguiça de fechar aquela torneira. Controlar o tempo no banho. Estou falando aqui de questões ambientais que também são abordadas na evangelização, porque o cuidar do planeta, cuidar do mundo que estamos inseridos é também um princípio cristão, né? Então, para nós adultos, essas coisas passam desapercebidas, mas para a criança que está na evangelização, ela já vai dizer: pai, olha a torneira pingando enquanto eu escovo o dente, olha o lixo para fora da janela. Isso. Né? Então, o que para nós muitas vezes passa desapercebido, o que a gente vai levar um tempo para amadurecer e para criar essa consciência, para a criança isso já é um hábito adquirido. Então, por isso mesmo que para nós, os adultos, né, já não é um processo educativo. Para nós, os adultos, é um processo de reeducação. Reeducação. Por isso, né, porque as escolas, depois de adulto, elas fazem um processo muito forçado. Então, se eu tenho uma inclinação, aquela escola vem tentando. Mas é mais forçado, claro, é mais doloroso, é mais demorado. Mas a reeducação é o que a gente busca, né? Mas por que a questão, então, do período infantil? Porque cuidando da criança, cuidando do jovem, a gente vai ter certeza de um mundo melhor. Sim. Não que eles estejam isentos de sofrimento, não que eles estejam isentos de defeitos, não. Sabemos que são espíritos encarnados na Terra, e nós com essa responsabilidade de educá-los, né? Mas que vão estar mais suscetíveis nesse período infantil, mais suscetíveis ao nosso exemplo, à nossa fala, às nossas afirmações. Então, se eles vão estar mais suscetíveis, quer dizer que é um momento assim mais fértil. Eles estão mais maleáveis. Né? Receptivo. Exatamente. E vocês que são evangelizadores, vocês até dizem que eles são tipo uma argila que a gente vai moldando. Vai moldando, exatamente, Madeira. Não quero me utilizar como exemplo, mas digo que se hoje eu me insiro na doutrina como evangelizadora, graças àquele processo que eu passei quando eu era evangelizando e pelos evangelizadores também, né, que trilharam um pouco do meu caminho. Porque acredito, porque eu vejo que hoje eu sou uma jovem, não que seja melhor, busco essa melhora, busco essa consciência, né, da gente no mundo, da caridade, do amor ao próximo, mas tu já tem um outro olhar para os outros, para o mundo, para as pessoas. Perfeito. Pâmela, ainda agora há pouco tu falou nessa questão da educação para um mundo melhor, né? Nesse processo educativo, no caso. Aí eu te faço uma contra-pergunta. A construção de um mundo melhor, ou seja, da sociedade melhor, passa pela evangelização? Ela passa? Então, né, Madeira? Parece puxar um pouco para o meu assado, ainda mais falando um pouco das minhas experiências como evangelizanda, hoje evangelizadora, professora, pessoa que acredita na educação. Mas a minha resposta é afirmativa, digo que sim. O mundo, a construção de um mundo melhor passa sim pela evangelização. Portanto, afirmo que essa construção, no sentido se a gente tomar o sentido da evangelização, né, do termo que eu falei inicialmente, acontece em outras religiões, acontece na igreja evangélica, a gente vê esse termo evangelização em outros espaços acontecendo. Isso. E aqui eu não vou qualificá-los nem desqualificá-los porque eu não conheço, mas o meu pertencimento é a evangelização espírita. Certo. E acreditando que a evangelização é levar esse conhecimento, construir com as crianças esse conhecimento, eu posso dizer com experiência, né, que sim, que a nossa evangelização espírita hoje ela dá condições da gente ter pessoas, seres humanos, espíritos reencarnados com outro olhar neste momento que a Terra passa, né? Então, a criança evangelizada, ela se torna um adulto melhor, se torna um jovem mais consciente, sabendo o porquê das suas escolhas, não é mesmo? Então, a evangelização espírita, ela efetiva assim esse compromisso com um mundo melhor. Pâmela, há pais que não colocam os seus filhos na evangelização, entendendo, né? Eles entendem, alguns pais, que seus filhos, né, deveriam primeiro crescer para depois, então, eles próprios já estão maiores e escolher o seu segmento religioso, a doutrina que eles querem seguir.
poderia nos falar sobre isso? Que tem pais que não querem colocar seus filhos na evangelização porque eles entendem assim, né? E que os filhos, eles devem escolher a sua religião depois de adultos. O que poderia nos falar sobre isso? Essa questão sempre ela fica me pipocando na cabeça, a questão dos compromissos que a gente assume, né? Sabendo que antes de reencarnarmos, a gente faz todo um plano, a gente aceita esses espíritos sobre a nossa tutela, né, nossos filhos, e sabemos a responsabilidade que é dada, e a gente diz, não, eu quero sim, eu aceito essa tarefa e vou ser muito esforçado no cumprimento dela. Mas aí a questão da decisão, né, da questão religiosa dos filhos, os pais acham que não, ele pode decidir, mas a gente, quando o filho nasce, lá no hospital eles já enchem o filho de injeção, a gente decide se pode dar vacina disso, vacina daquilo? Não. A gente não decide, a gente diz, não, é o melhor, ele vai chorar, mas vai passar. Exatamente. Né? Por que então ser omisso nesse sentido? Mas também quando nós falamos pais, é importante a gente pensar quem são esses pais, né, Madeira? Porque nos escutam nesse momento pais que têm a convicção espírita, né? E outros pais que não têm essa convicção. Isso. Vou falar então nesse primeiro momento para esses pais que não têm a doutrina ainda espírita como sua condutora. Então, para esses pais, eles devem procurar o esclarecimento, pensar que religião quer dizer religar a Deus. Então, se é religar a Deus, eu acredito em Deus, tu acredita em Deus, por que não oferecer para o meu filho alguma religião, oferecer essa ponte, essa ligação do meu filho com Deus? Por que negar, né, esse aspecto da vida que é tão importante? Mas também, em contrapartida, nós temos pais que conhecem a doutrina, que eu frequento lá o centro espírita no sábado, tomo o passe, mas não vou levar meu filho. A gente fica perguntando, mas lhe faz bem essa expositiva que tu ouve ao sábado? Lhe faz bem estar lá? Por que não repartir isso com o filho? Não é mesmo? Então, vejamos também aquele ditado, muitas vezes é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Fica essa indagação, na verdade. Aqui eu vou defender e vou dizer com muita convicção de que a evangelização é importante, que a evangelização é um processo super importante na primeira infância, na juventude, porque são 1h30 que o filho passa no sábado na casa espírita, que muitas vezes retira ele da rua, ou lá no futuro, quando ele tiver que tomar alguma decisão, aquela sementinha da evangelização já foi plantada, claro. E é decisiva na tomada de decisão dessa criança e desse jovem, né? Mas, como eu vou remontar, né, essa religação com Deus, por que a gente não pode introduzir esse tema em casa? Por que a gente não pode convidar o nosso filho? Porque hoje em dia a gente também discute a questão da educação libertária, que os pais não querem mais ser autoritários. Mas até que ponto essa falta de direcionamento, né? Concordo. Está nos produzindo bons frutos. Sabe, Pâmela, que às vezes eu penso, quando tu relata o que tu está nos dizendo, né? E principalmente lá quando a criança nasce lá no hospital, que a criança precisa tomar as vacinas e tudo, ali o pai e a mãe sabem que a criança vai sentir aquela dorzinha da vacina, mas sabe que é importante para a criança tomar. Mas eu vejo muitos pais falta de bom senso, porque a maioria dos pais muitas vezes não quer que os filhos cresçam para escolher a religião. Mas eu acho engraçado que quando a criança nasce, muitas vezes lá no hospital, a primeira roupinha que dá para as crianças ou é a roupinha do Inter ou do Grêmio, do Brasil de Pelotas ou do Pelotas. Do time do futebol. Do time do futebol. Eu acho engraçado que eles não esperam a criança crescer, se tornar adulta e escolher o time de futebol ao qual ela quer torcer. Exatamente. E por que nada? Porque quando é na religião, na questão de religiosidade, os pais colam as placas. Exato. Essas indagações, essas incoerências humanas, a gente... É uma incoerência. A gente se depara muito, né, Madeira? Porque se nós somos pais, somos responsáveis por orientar, conduzir, por que no aspecto de religião, de Deus? Porque, na verdade, é apresentar Deus para o meu filho, dizer que Deus existe, que é uma força maior que eu tenho. Por que nesse aspecto a gente diz que não? Se a gente, mesmo que o filho não queira, a gente matricula na escola e faz levantar e fazer mesmo, às vezes o filho fazendo corpo mole, mas a gente cobra, a gente mostra que a presença daquela instituição escolar na vida da criança é importante. Por que eu vou dizer não? Quando crescer, tu escolhe a religião. Vamos deixar sentir as dores da vida sem saber quem é o nosso grande pai. Por quê?
né? Fica essa indagação. Mas ainda quero continuar essa conversa contigo sobre os pais espíritas, que aí a gente fala com mais propriedade. Então, sobre isso que eu vou te perguntar, então. E o que dizer de alguns pais espíritas de não colocar seus filhos na evangelização? O que dizer, Pamela, de alguns pais espíritas que às vezes não querem colocar seus filhos lá na evangelização? A incoerência é ainda maior. Aí é maior. O peso da responsabilidade, o peso da cobrança, a cobrança que nós e a nossa consciência vai fazer conosco mesmo, pais espíritas, é ainda maior, né, Madeira? Nossa missão é encaminhar nossos filhos para o aprimoramento intelectual e moral. Aí eu digo, não, lá em casa são obrigados a ir para a escola, tirar notas boas, mas na hora do evangelho façam o que quiser. Podem ficar lá no Facebook mexendo, desde que não incomode. No sábado, não, pode ir para casa de um amiguinho, pode ir para uma festa. E eu estou lá na casa espírita, eu estou trabalhando, estou me engajando, estou ouvindo as palavras doutrinárias, estou conhecendo o espiritismo, mas para o meu filho eu relego esse direito. É muita incoerência. No fundo, a gente fica pensando e se questionando, né, se eu tenho conhecimento, que a finalidade desse espírito reencarnado é a oportunidade dele ser educado novamente, que eu conto com um instrumento que é a evangelização espírita, por que relegar? Chego a eu formular uma hipótese, porque se meu filho estiver no mesmo espaço que eu, tendo em comum os mesmos conhecimentos, eu vou ser cobrado. Porque se lá na casa espírita dizem, eu e ele assistimos expositivas e dizem, não é para mentir, não devemos mentir, não, devemos ser caridosos, devemos ajudar o próximo. E eu não vivencio isso em casa, a criança e o jovem, eles são muito verdadeiros. E eles vão cobrar. Né? Eles são os nossos superegos, na verdade. Sim, claro. Dentro de casa cobrando. Olha, pai, a gente lá na casa espírita a gente aprende isso. Tu, na tua expositiva, tu fala isso, aquilo outro, mas aqui em casa a gente não vivencia nada. Chego a pensar que muitas vezes essa negativa dos pais de levar seus filhos para casa espírita mora um pouquinho nisso. Com certeza. Pamela, aqueles pais ao qual os seus filhos estão na evangelização, como eles, digo, os pais, pode assim contribuir, ajudar, colaborar com o setor de evangelização da casa espírita? Aqueles pais ao qual seus filhos estão lá na evangelização, que eles podem contribuir com o setor de evangelização da casa espírita? A gente faz na questão intelectual dos nossos filhos, a gente faz com que a escola seja importante, trazendo para dentro de casa esse espaço, né? Dizendo, olha, é hora de estudar, vamos ver os cadernos, ainda mais quando são mais novinhas as crianças, né? Vou na reunião na escola, tento me fazer presente nesse espaço. Então, na casa espírita não vai ser diferente. Eu sei que meu filho todo sábado está inserido naquele espaço, eu tenho que buscar estar conversando com as evangelizadoras, estar sabendo como é que está aquele espaço ali, perguntar para o meu filho o que ele aprendeu naquele dia, o que de importante ele pode repartir, trazer ele para momentos em que a questão evangélica se faz presente no lar, que é o momento do evangelho no lar. Então, pedir que ele participe, pedir não, né? Ele deveria estar participando naturalmente, se é um lar de pais espíritas, né? Mas está dando espaço para que essa criança expresse o que ela está aprendendo na casa espírita. Que ela converse com a família, que ela tenha esse momento de contar, olha, lá na evangelização hoje, conversamos sobre o meio ambiente, que a gente tem que mudar tais e tais hábitos, que a gente pode começar a separar o lixo. Então, fazer com que a criança tenha essa iniciativa e esse papel dentro de casa, trazendo que a contribuição da evangelização. Mas ainda considero o momento, né, da reunião de evangelho no lar um momento assim mais precioso, porque ali vocês vão ver que a criança ela tem essa leitura, porque a gente faz esse trabalho durante a evangelização. Então a criança, quando abrir o evangelho e comentar, a criança também vai ter propriedade para fazer seus comentários. E deixar que elas participem. E deixar, né, que participe, que façam prece. Na evangelização a gente sempre faz, que hoje um vai fazer a prece, outro dia outro. Então as crianças elas têm esse exercício, o mesmo exercício que o pai faz no estudo sistematizado, na orientação de algum trabalho, a criança na evangelização também vivencia. Ou seja, os pais eles têm que estar interagindo então com as crianças junto à evangelização da casa espírita. Exatamente, propiciando momentos oportunos para esse diálogo, porque hoje a família sai de casa cedíssimo, sai às 7, muitos retornam às 7 da noite, no sábado se vai para a evangelização, o pai vai desempenhar alguma atividade e se esquece desses momentos incomuns que frequentam a mesma casa espírita, o lar. Então, tem esses momentos oportunos. Pamela, tu poderia assim nos falar um pouco da forma, dos métodos
da didática que é trabalhada na evangelização espírita infanto-juvenil. Poderia nos falar assim, um pouco da forma, da didática que é utilizada? Então, né, Madeira, a evangelização espírita, ela leva em conta os processos cognitivos da criança. Então, a gente faz um estudo quando está se formando, quando está buscando essa formação para ser evangelizador, de como é que a criança aprende, o que é prazeroso, o que cada fase de desenvolvimento infantil é compatível, o que é bom para aquela criança em determinada fase. Então, nós evangelizadores, com esse conhecimento, a gente busca encontros, aulas, para quem quiser falar, encontros que sejam adequados à idade dessa criança. Sempre buscando também as orientações da FEB e FERGS, que tem materiais didáticos organizados por temas. Então, nunca que a gente vai trazer uma criança de 5 anos para evangelização e ficar o tempo todo falando como eu estou aqui falando para vocês. Claro. Por quê? Porque durante a evangelização a gente mescla com música, com pintura, com a questão de argila, têmpera. Então, bastante dinâmica os nossos encontros, respeitando o tempo, a idade dessas crianças, né? E a gente fala, como é que a gente organiza evangelizador, então, esses encontros? A gente busca o tema anteriormente, pensa estratégias para esse tema, como é que as crianças vão estar aprendendo, trazendo um pouco dessas vivências dela. Então, a gente, evangelizador, já começa a montar esse encontro bem antes, né? Pensando na criança, construindo o material. Chega no dia do encontro, o encontro, então, se efetiva, mas se efetiva com cada um trazendo sua vivência, com desafios para nós, evangelizadores. Após encerrado esse encontro, a gente retoma o que foi legal nesse dia, o que não foi, o que eu preciso buscar enquanto evangelizador. Isso para mim se torna bastante tranquilo, porque eu sou pedagoga, eu sou professora, né, Madeira? Mas na nossa doutrina não diz que para ser evangelizador eu preciso ter formação pedagógica. Certo. Não. Tu busca cursos de formação e qualificação que vão te dar condições para isso. Inclusive acontece na Liga hoje, durante esse período, cursos que qualificam muito bem, com materiais didáticos, com oficinas de música. Então, porque a gente precisa ter esse leque de possibilidades, porque a gente está lidando com uma criança que está na era da informação. Que lá em casa é um clique no celular, eles conseguem ver vídeos, ver coisas muito criativas, muito legais, e a evangelização ela tem que estar buscando se emparelhar, porque senão a gente fica para trás. E perde a criança. A criança. A criança a gente consegue manter, mas o jovem é um grande desafio. Principalmente o jovem é o maior desafio. O jovem é um grande desafio. Hoje eu me sinto bastante provocada, sempre em busca de temas atuais. Porque o jovem tá dado aquele assunto, mas o que tem a ver com a minha realidade? O que tem a ver com as minhas angústias, as minhas preocupações? O que tem a ver com o meu Facebook, ou com a banda, a música que está tocando? Então, o exercício com o jovem ele é desafiador. Não que seja difícil, impossível, não. Ele é desafiador e desacomoda. O trabalho do evangelizador é um trabalho desacomodador. A gente não tem nada nunca pronto. Está sempre em busca. Professora, no Evangelho segundo São Marcos, lá no capítulo 10, no versículo 13 e 16, tem uma máxima de Jesus que sintetiza os nossos deveres. Diz assim: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais. O que quis dizer Jesus com esta frase, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais? Não as impeçais, que nós consigamos ouvir bem, não as impeçais. Então, corrobora com tudo que eu venho falando até aqui, né, Madeira? É deixar que as crianças que as crianças consigam se aproximar. Por quê? Porque quem conduz, quem orienta, quem media e quem pediu muito para conduzir esse processo desses espíritos reencarnados na Terra fomos nós, pais. Então, que a gente deixe essas crianças se aproximar desse conhecimento cristão, do conhecimento evangélico. E é isso, deixar com que essas crianças se aproximem, que elas tenham esse conhecimento, né? Tendo em vista que, porque as criancinhas, Jesus já falava então pra gente, pela infância ser o período assim essencial, o período fértil em que elas estão mais maleáveis, mais suscetíveis. Então é nessa infância que é o primordial, que a gente tem que estar estabelecendo e oferecendo para elas esses conhecimentos de Então Cristo. A gente vê então a grande responsabilidade de ser pai e de ser mãe. Exatamente. Essa grande responsabilidade. Sabe, Pamela,
O Chico Xavier, muitas vezes, ele relata isso, né? Ele relatou, está em livro, muitas vezes foi levado às zonas umbralinas pelo espírito Emmanuel e pelo espírito André Luiz. E ele disse que esteve nas zonas umbralinas e que viu muitos pais, né? E crianças não viu nenhuma, viu mais pais do que mães. Aí ele afirma, né? Vi aqueles pais que se responsabilizaram pela queda dos seus filhos. Exatamente, o que fizestes com os filhos. O que fizestes. Então, essa minha fala hoje não vem nesse sentido de cobrança, porque o tempo nós temos ele às nossas mãos. Basta a gente tomar atitude e pensar, o que eu faço dos filhos que Deus me enviou? Hoje o que eu faço? Eu confio, eu tenho cuidado com eles na questão de instrução acadêmica, de escola, eu dou conta da questão de alimentação, eu educo dentro do meu lar, eu dou atenção no momento que posso, mas e Deus? E a religação com Deus? E o meu filho vai saber a quem recorrer quando sentir medo? Meu filho sabe que, além de contar com o meu amor, existe um amor universal maior que o abraça, que o encontra? Eu estou possibilitando isso ao meu filho? Então, essa minha fala hoje de evangelização é para mostrar aos nossos telespectadores, né, que são espíritas e também tem os que simpatizam, estão nos ouvindo, que a evangelização espírita, ela é uma possibilidade. Né? Porque seremos cobrados. O que fizeste dos filhos que seremos cobrados. Seremos cobrados, né, Madeira? E a própria sociedade, né, quando a gente vive atualmente, as pessoas falam, estamos vivendo num momento muito conturbado, um momento muito violento, de violência, né? E aí a gente faz aquela pergunta, e afinal, que tipo de educação, né, tu estás dando para o teu filho? Porque a sociedade, ela é feita, né, de pessoas, de famílias, de filhos, né? Porque a gente vai exportar para a sociedade de bom ou de ruim que nós temos dentro de casa. Exatamente. Muitas vezes, e na maior parte do tempo, como coloquei, reconheço que as famílias, hoje a organização se diferencia, porque precisamos sim trabalhar, sair às 7 de casa, muitas vezes outorgar a escola ou outras pessoas a educação desses filhos, mas o que fazemos naquele tempo que temos? Isso. Né? A gente pode até utilizar como desculpa, trabalhei para dar o sustento físico, né? Mas é questão moral, a questão espiritual. A gente tem que ter essa sensibilidade, essa compreensão que eu procuro me resguardar, eu vou no centro espírita no sábado, mas meu filho fica em casa, olhando TV. A gente outorga muito a TV, a mídia, isso, ao computador, aqueles momentos preciosos que a gente poderia estar convivendo em família, né? E se eu penso que no sábado eu tenho esse tempo de ir lá no centro espírita, me refazer, me oferece também à criança o tempo que, por exemplo, os pais da localidade do Dunas, que no sábado vão até o Djalma de Matos, eles têm a possibilidade daquele mesmo turno deles estarem ali assistindo ao expositivo, das suas crianças estarem na evangelização. A gente começa a sentir as mudanças, né? Sente. No lar, na energia que se promove nessa família, no olhar diferenciado. Então, é um instrumento. Hoje eu venho fazer a propaganda desse instrumento, dessa possibilidade que existe em todos os centros espíritas da cidade de Pelotas, né? E que os pais podem estar contando. Aí então, eu te pergunto, Pamela, aquelas pessoas que neste momento estão nos assistindo e despertou neste momento esse interesse, né, de levar seus filhos, ou aquelas crianças e jovens a qual esses pais ou aqueles são responsáveis, né, despertou esse interesse, né, de levar os filhos, né, à evangelização. O que eles devem fazer? Né? Não perder tempo, né, Madeira? Buscar a casa espírita mais próxima da sua residência, procurar a casa espírita do bairro, né, mais próxima, e estar conversando com o setor do Departamento de Infância e Juventude para estar vendo como é que faz essa inserção da criança. Tem muitas casas que, devido à sua demanda, só aceitam a inserção de novas crianças em início de ano. Sim. Mas são peculiaridades. Acredito eu que a conversa, a aproximação com essas casas vai lhe permitir conhecer. Então, não perca tempo. Se entendeu hoje com essa minha fala, e espero ter sido convincente, que a evangelização espírita é um instrumento, é um amparo que os pais têm, né? É a mão dada juntamente com a educação que vocês oferecem no lar. Busquem a casa espírita mais próxima das suas residências e tenho certeza que não vão se arrepender. Pois não. Pô, deixa então este último momento para as tuas considerações. Então, como o Madeira falou, e agora buscando encerrar, a turbulência que a gente vive no mundo hoje, né? Vendo muitas famílias
se perdendo aos nossos olhos materiais, né? E vendo a imensidade de espíritos que estão reencarnando e ainda continuam nos convidando, então, para acreditar que estamos progredindo, acreditar que a família, ela é a unidade essencial no progresso dessa humanidade. Então, que os pais vejam na evangelização as mãos dadas. Eu, lá com os pais do nosso bairro, eu entendo assim: dou a mão para o jovem, dou a mão para a família. E juntos nós caminhamos em busca desse progresso, em busca do nosso crescimento. E em busca desse progresso, desse crescimento, com grande amor, nós te agradecemos, professora Pâmela, por estar aqui junto conosco. Eu que agradeço o convite. Trazer esse tema, esse convite a todos nós. Exatamente, eu que agradeço. Nós que agradecemos. O terceiro milênio fica por aqui, lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. E nós estaremos aqui, esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos